RCV Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Parece-me que não temos o indicador. Vamos então conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. O Presidente da República de Portugal prossegue visita ao país com densa agenda. Esta manhã defendeu mudança de paradigma no relacionamento entre as empresas portuguesas e cabo-verdianas. Cabo Verde, projeto 100% LED, estará a agredir a fauna em pelo menos 4 ilhas, causando mortes de aves. Liderança feminina na economia marítima, no centro do debate na ilha da Boa Vista. Seva Interilhas garante que o navio Liberdade deve voltar a navegar de forma regular na próxima sexta-feira. Ilha do Maio, sem ligação marítima até sábado. O presidente norte-americano aprova acordo nuclear que permite à Arábia Saudita enriqueça o urânio sem adotar as restrições internacionais para impedir o desenvolvimento de armas nucleares. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde. A cooperação entre os parlamentos de Cabo Verde e de Portugal tem contribuído para aprofundar as relações entre os dois países. Esta foi uma das principais mensagens da Presidente da Assembleia Nacional, hoje, da abertura da sessão solene especial de boas-vindas ao Presidente da República de Portugal. Esteve no Parlamento Carlos Santos. Janir Almeida lembrou que o primeiro protocolo de cooperação parlamentar entre os dois países foi assinado em 1995, um documento que viria a ser revisto em abril do ano passado, o que permitiu contemplar algumas prioridades. A colaboração institucional na implementação do Museu da Assembleia Nacional de Cabo Verde, a colaboração técnica da Assembleia da República de Portugal no âmbito da cooperação com as organizações interparlamentares e a nível multilateral, a criação do Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional e, por fim, o apoio técnico na criação de uma unidade de auditoria interna para maior transparência. A Presidente da Assembleia Nacional assegurou ainda que Cabo Verde pretende manter e reforçar a cooperação parlamentar com Portugal, alargando-a a outras áreas. Uma maior qualidade legislativa, uma melhor comunicação com a sociedade, uma aposta firme na abertura do Parlamento à sociedade, uma maior responsabilização dos eleitos perante o eleitorado, o reforço da cooperação parlamentar bilateral e multilateral e uma maior eficiência e eficácia nas práticas parlamentares. O chefe de Estado português considerou Cabo Verde um exemplo de estabilidade política e de solidez democrática, uma conquista que muito se deve ao desempenho da Assembleia Nacional. Deixou, no entanto, um apelo aos deputados. Como afirmei por ocasião da minha tomada de posse, no passado mês de março, e cito, cuidar da democracia tornou-se nos nossos tempos uma tarefa urgente. Comprometi-me com esta tarefa não só por inerência de função, mas também por profunda convicção. Não podemos dar por garantidos os valores democráticos. É preciso defendê-los. E se me permitem, esse é o apelo que deixo aos ilustres deputados e deputadas desta Assembleia Nacional. Nunca deixem de cuidar da notável democracia cabo-verdiana. O chefe de Estado português defendeu o reforço da cooperação parlamentar entre os dois países e no plano multilateral destacou o percurso de 3 décadas da CPLP. António José Seguro mostrou-se confiante no aprofundamento da comunidade dos povos de língua portuguesa. Apesar dos desafios atuais, devemos orgulhar-nos do caminho percorrido pela CPLP desde 1996, que foi um caminho de um constante crescimento, seja em áreas de intervenção, seja na atratividade global da organização. Devemos olhar para o futuro com confiança e ser ambiciosos no desígnio de construir uma verdadeira comunidade de cidadãos lusófonos, sendo fundamental a aproximação das novas gerações. Devemos continuar a promover o enorme potencial da língua portuguesa, que nos une e nos valoriza em diferentes geografias, projetando-a no contexto internacional. Depois da sessão solene no Parlamento, o presidente português foi recebido no Palácio do Governo pelo primeiro-ministro Francisco Carvalho. Seguiu depois para a Câmara Municipal de Praia, onde recebeu as chaves da cidade das mãos do presidente da autarquia, Fernando Pinto. O Presidente da República de Portugal e de Cabo Verde convergem com as empresas cabo-verdianas e portuguesas devem passar do modelo de trocas comerciais para um patamar de parcerias estratégicas. O sublinhado marcou a sessão de abertura do Fórum Económico Cabo Verde-Portugal, co-presidido por António José Seguro e José Maria Neves, que reúne cerca de 150 participantes aqui da Praia. O Cano Moriforte esteve presente, tem os detalhes.
O primeiro resultado esperado do Fórum passa pelo reforço das relações bilaterais entre os dois países e o incremento dos investimentos portugueses em Cabo Verde, para além da linha de crédito de 100 milhões de euros em fase final de elaboração, como reiterou o chefe de Estado português. É preciso concretizar um conjunto de outros acordos igualmente saídos da Cimeira Bilateral de 2025, nomeadamente a diversificação das áreas de investimento empresarial e a conversão da dívida em investimento climático na ordem dos 42,5 milhões de euros em projetos produtivos ou em domínios como a captação de água à base de energia solar. Por Força Central Fotovoltaica de Palmarejo, já em execução, mostra que o mecanismo de conversão de dívida a Portugal em investimento ambiental e climático pode passar do acordo à obra. E temos um segundo projeto estruturado para alimentar com energia solar estações elevatórias e furos de captação de água na Ilha de Santiago. O turismo continuará a ser um pilar essencial da economia cabo-verdiana e um importante destino do investimento português. Temos de ser mais ambiciosos. Cada novo empreendimento deve criar oportunidades para o desenvolvimento de outros setores. A agricultura, as pescas, a indústria alimentar, a cultura, os transportes e os serviços digitais. Aqui, António José Seguro destaca a relevância da conectividade interilhas na unificação do mercado e circulação de bens e pessoas. O presidente português garante a participação de experiências como as dos Açores e Madeira na área das renováveis e o intuito de produzir tecnologia e soluções para a África e outros espaços. Seguro realça, por outro lado, que Portugal e Cabo Verde podem construir uma plataforma atlântica de dois sentidos. Cabo Verde pode aproximar as empresas portuguesas da África Ocidental e Portugal pode facilitar o acesso das empresas cabo-verdianas ao mercado europeu. Amanhã, na Ilha da Boa Vista, a 5ª Conferência da Década do Oceano mostrará de novo que o mar é o espaço de cooperação, conhecimento e desenvolvimento sustentável. Queremos parcerias entre empresas portuguesas e cabo-verdianas e não apenas relações entre fornecedor e cliente. Projetos que integram fornecedores locais, formem quadros, transfiram tecnologia, criam oportunidades para os jovens e reforcem a capacidade exportadora de Cabo Verde. Também para o chefe de Estado cabo-verdiano, o Fórum evidencia a vontade comum de projetar a cooperação empresarial e económica para novos patamares. José Maria Neves defende a transformação das relações históricas entre os dois países, aproveitando a vocação de Cabo Verde enquanto plataforma atlântica de estabilidade, conectividade e negócios, assim como a sua localização geoestratégica. Cabo Verde pode aproximar as empresas portuguesas da África Ocidental e Portugal pode facilitar o acesso das empresas cabo-verdianas ao mercado europeu. Amanhã, na Ilha da Boa Vista, a 5ª Conferência da Década do Oceano mostrará de novo que o mar é o espaço de cooperação, conhecimento... Não era este o som que queríamos ouvir. Obviamente vamos passar à frente e tentar ouvir a parte em que o chefe de Estado cabo-verdiano defende a transformação das relações históricas entre os dois países, aproveitando a vocação de Cabo Verde enquanto plataforma atlântica de estabilidade, assim como a sua localização geoestratégica. Uma nova agenda que permita mais ousadia, mais inovação, mais sofisticação e, sobretudo, mais eficiência na execução e mais eficácia nos resultados. E aqui nós temos os transportes, a produção de água para a agricultura, a água para a pecuária, a água para as indústrias, a água para o turismo. Há muitas demandas que podemos suprir se tivermos fortes investimentos no desenvolvimento da indústria farmacêutica. Decisivamente, não conseguimos ainda ouvir o Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, a dizer que é preciso transformar as relações históricas entre os dois países, aproveitando a vocação de Cabo Verde enquanto plataforma atlântica de estabilidade, conectividade e negócios. Vamos tentar fazê-lo agora. Os empresários não podem ver Cabo Verde apenas como um pequeno mercado. Devem ver Cabo Verde como uma plataforma de negócios nesta região e como uma porta de entrada em toda a região oeste africana. Este é um elemento essencial para
criarmos uma nova agenda a partir de uma inserção competitiva de Cabo Verde na comunidade económica dos Estados da África Ocidental, criarmos novas avenidas e novas possibilidades de negócios. Nesse âmbito, José Maria Neves elenca um conjunto de setores que encerram oportunidades de negócio, destacando as linhas mestras para uma maior efetividade da cooperação bilateral. Uma nova agenda que permita mais ousadia, mais inovação, mais sofisticação e, sobretudo, mais eficiência na execução e mais eficácia nos resultados. E aqui nós temos os transportes, a produção de água para a agricultura, a água para a pecuária, a água para as indústrias, a água para o turismo. Há muitas demandas que podemos suprir se tivermos fortes investimentos no desenvolvimento da indústria farmacêutica. De recordar que o comércio bilateral entre os dois países em 2025 aproximou-se dos 2 mil milhões de euros. Portugal é o primeiro investidor direto estrangeiro em Cabo Verde, com um montante de 370 milhões de euros em 2024 e cresceu ao ritmo de 5,4% ao ano. Nos últimos 5 anos, esses investimentos diretos estrangeiros de Portugal em Cabo Verde. Pedimos as nossas desculpas pelos problemas técnicos que nos impediram de passar esta peça escorreitamente, vamos dizer assim, desde o início ao fim, como deveria ter sido. O projeto de transição energética Cabo Verde 100% LED agride a fauna, pelo menos das Ilhas do Fogo, Brava, Santo Antão e Sal. Associações ambientais nestas ilhas relatam vários casos de abortos de aves marinhas, assim como a diminuição do número de ninhos das tartarugas alegadamente causadas pelas lâmpadas LED de luz branca instaladas em todo o território. Os atores ambientais contactados pela Rádio de Cabo Verde recomendam nesta fase a realização de estudos de impacto ambiental para, de seguida, implementar medidas de mitigação e minimizar as mortes que, no ano passado, de acordo com o projeto Vitó, ultrapassou 150 aves mortas devido à poluição luminosa provocada pelas lâmpadas LED de iluminação pública. A Joana Lopes falou com ambientalistas. Associações ambientalistas das referidas ilhas lamentam o facto do governo não ter ouvido especialistas no âmbito da planificação do projeto Cabo Verde 100% LED, mesmo depois de danos causados no ano passado na Ilha da Brava. Por exemplo, em Santo Antão, a fauna dos 3 concelhos vem sofrendo os impactos dessas lâmpadas de luz branca, assegura a diretora executiva da Terra e Mar, Silvana Rocha. Pelo menos 3 situações que já foram identificadas na ilha relativamente a impactos da luz LED. A primeira situação observada foi na Ribeira das Pombas, já tem essa iluminação LED, tem havido queda de aves marinhas, especialmente a cagarra, nessa altura do ano. Muitos animais caem, ficam desorientados por causa da luz. Nós identificamos de uns 3 meses para cá um número bastante grande de animais mortos na Ribeira das Pombas. Numa única visita encontramos mais de 10 animais mortos. Os animais caem, alguns morrem pela queda, outros acabam sendo predados pelos gatos. Em Cruzinha, onde também foi colocada a iluminação LED há alguns meses, também aumentou consideravelmente o número de queda de aves marinhas. E a última situação identificada até agora, o número de ninhos na Praia do Tarrafal diminuiu consideravelmente comparado aos anos anteriores. Essa luz passa a noite toda ligada, ilumina totalmente a praia, desencoraja as tartarugas de saírem para fazer a sua desova. Do Sal, ilha também impactada, chegam reclamações e propostas técnicas do diretor da Associação Projeto Biodiversidade da Ilha, Albert Tachonera. Queremos ter nação amiga da tartaruga, amiga da biodiversidade, tem que ser luzes de cores únicos, luzes de cores laranjas, luzes de cores vermelhas. O que se devia ter feito de início era
identificar as zonas de conflito e naquelas zonas planificar outro tipo de iluminação. Agora, o que se pode fazer é se podem mudar as direções das luzes, se podem instalar uma espécie de painéis que o que fazem é reduzir a luz que chega até a praia e mitigar os impactos destas luzes. Instalação de sensores de movimento, colocar temporizadores para a iluminação, colocar a iluminação onde que realmente precisa. É escutar expertos, não? E opiniões diversas para tentar reduzir este problema, sem impactar, obviamente, a segurança da população e das unidades. Estudo de impacto ambiental é o que recomenda o diretor do projeto Vitor, que cobre a região Fogo e Brava, Herculano Diniz. E no fogo, ultimamente, todos os meses temos 3, 4 registros ou mais de queda de aves e a mesma coisa na Ilha Brava. Esse aumento também em outros pontos de Cabo Verde está diretamente relacionado com a substituição das lâmpadas que houve praticamente a nível nacional. A recomendação aqui é de se fazer um estudo de impacto, mesmo que o projeto já avançou, e começar a implementar medidas mitigatórias do impacto da poluição lumínica, porque realmente hoje notam, de facto, uma enorme diferença na intensidade e na predominância da luz branca. Cabo Verde 100% LED, cujo término da implementação estava previsto para junho deste ano, totalizando cerca de 60 mil postos de luz. Herménio Fernandes garante que o plano de preparação para a campanha agrícola em São Miguel está em andamento e uma vasta equipa da Câmara e também em parceria com a delegação do Ministério da Agricultura tem visitado várias parcelas agrícolas para apoiar na eliminação e detecção de pragas que danificam as culturas. O Domingos Sanches com os detalhes. Numa altura em que os camponeses do interior de Santiago aguardam com otimismo pelas primeiras chuvas, não obstante terem ocorrido chuviscos na semana passada, o presidente da Câmara Municipal de São Miguel afirma que a edilidade está ativamente engajada nos preparativos e no início de mais um ano agrícola. A equipa de delegação do Ministério da Agricultura já está no terreno, está a fazer prospeção de pragas na onde que tem focos. Já se recebe também material para a campanha agrícola. Nesse momento já se faz distribuição de tudo que é material para comunidades relativamente à preparação de campanha agrícola. E já está no terreno, está a fazer a campanha de sensibilização junto de famílias, junto de agricultores e junto de todos os produtores, no sentido de ter uma preparação tranquila de campanha agrícola e com isso permite com que tudo famílias tenha toda a informação sobre os preparativos e atua na prevenção em caso de alguma necessidade para mitigar alguma ameaça. O medo do surgimento de pragas é uma das maiores preocupações dos camponeses. As pragas podem destruir plantações, comprometendo a produção conjunta de milho e de feijão e a fonte de renda das famílias rurais. Daí a detecção precoce das espécies nocivas no desenvolvimento agrícola deverá consistir no monitoramento e identificação destas infestações antes que causem danos econômicos significativos, assegura o edil de São Miguel. Ou seja, de qualquer outra situação que pode pôr em causa a campanha agrícola. Mas a campanha está a decorrer tranquilamente, um testado em articulação com o delegado do Ministério da Agricultura, que informam que, nesse momento, todas as iniciativas de preparação do ano agrícola a campanha agrícola está a decorrer com toda a normalidade no município de São Miguel. As pragas agrícolas danificam as culturas, causando danos diretos, reduzindo a produtividade e a qualidade da colheita, diz Herménio Fernandes. Os camponeses temem, por outro lado, a invasão de macacos e galinhas do mato, uma situação que representa uma ameaça, uma vez que estes animais destroem plantações e desenterram as sementes, e os agricultores pedem que sejam tomadas medidas urgentes. 13h mais 19, Rádio de Cabo Verde, Jornal da Tarde. A liderança feminina na economia marítima esteve no centro do debate durante o pré-evento A Mulher e o Bar, liderança feminina para uma economia azul inclusiva, realizado na Ilha da Boa Vista. Segundo Geisa Barbosa, coordenadora da comissão organizadora, o evento serviu para discutir e analisar o papel da mulher na questão ligada ao bar. Arieta Barros com os detalhes.
Boa Vista recebeu mesa temática Mulher e o Mar, liderança feminina para uma economia azul inclusiva, um pré-evento inserido na década do oceano. Segundo Geisa Barbosa, coordenadora da comissão organizadora, a iniciativa cumpre uma recomendação expressa da Conferência da Ilha do Fogo, que já pedia um debate aprofundado sobre a questão da mulher e o mar. E conseguimos trazer dos diferentes municípios de Cabo Verde representações de associações de peixeiras, de pescadores, mas também trouxemos mulheres ligadas à investigação, à ciência naval e à pesca em si, mas também mulheres empreendedoras que desenvolvem iniciativas ligadas à transformação do pescado, mas também ao artesanato, ao aproveitamento daquilo que muitas vezes não tem a atenção devida. Então, hoje, durante o dia de hoje, estas pessoas de diferentes áreas e de diferentes pontos de Cabo Verde estiveram a discutir como, não é, reforçar o papel da mulher na questão ligada ao mar. O evento promoveu o intercâmbio cultural e profissional ao reunir participantes de Cabo Verde, Gâmbia, Guiné-Bissau e Senegal. Durante a mesa temática, os profissionais debateram iniciativas e desafios comuns do setor, partilhando também testemunhos inspiradores. Como é uma área muito sacrificada e difícil, é uma área grande, hoje a gente tem uma embarcação, tem vários funcionários a lidar com na pesca, a gente tem 4 embarcações, e tem quase 100 funcionários. Por muito tempo a mulher no setor marítimo era considerada uma exceção. Hoje em dia, para cada mulher que está comandar um navio, que é engenheira naval e que trabalha na administração portuária, ele tem que mudar o horizonte para aqueles que também a seguir. Então, esse tipo de evento ali te permite nós fazer uma partilha de experiências bem-sucedidas e lembrar, valorizar a importância do papel da mulher no desenvolvimento do setor, quer na salvaguarda da vida humana, na segurança marítima, na pesca e também na investigação científica. Os participantes do encontro debateram estratégias para fortalecer o protagonismo feminino no setor marítimo. As propostas discutidas resultaram em recomendações oficiais que serão apresentadas na Conferência da Década do Oceano. O Governo de Cabo Verde quer inaugurar uma nova era no relacionamento com os municípios, de forma a fortalecer o poder local e aproximar o Estado dos cidadãos. A intenção foi expressa pelo Ministro da Reforma do Estado, Poder Local e Descentralização, na cerimónia de abertura da terceira reunião do Conselho Geral da Associação Nacional dos Municípios. O Presidente da Associação dos Municípios de Cabo Verde pediu o engajamento do Ministro para a aprovação de um conjunto de diplomas legais que visam reforçar o municipalismo cabo-verdiano, conforme o António dos Reis. Fábio Vieira, presidente da Associação Nacional dos Municípios, revela que as câmaras municipais esperam do novo executivo uma agenda de diálogo, cooperação e valorização do poder local para a construção de políticas públicas mais eficazes e próximas das pessoas. O líder da NMCV pediu ainda o engajamento do Ministro da Reforma do Estado, Poder Local e Descentralização, no sentido de se aprovar um conjunto de diplomas para a consolidação do municipalismo cabo-verdiano. A nova lei das finanças locais, ao novo estatuto dos eleitos locais, essencial para dignificar o exercício da função autárquica e assegurar condições adequadas ao desempenho das responsabilidades públicas. E a lei da tutela administrativa, que deve consagrar um modelo de supervisão moderno, equilibrado e respeitador da autonomia do poder local. Na abertura da reunião, o presidente da Associação Nacional dos Municípios reafirmou a intenção da criação da Rede Nacional dos Municípios Azuis para os oceanos, ideia bem acolhida pelo Ministro da Reforma do Estado, Poder Local e Descentralização. Na ocasião, José Casimiro de Pina defendeu uma nova era no relacionamento entre o governo e os municípios, sublinhando que o fortalecimento do poder local representa o aproximar do Estado dos cidadãos. Uma era fundada no respeito pela autonomia local, na lealdade institucional, no diálogo permanente, na previsibilidade das decisões
e, fundamentalmente, sublinho fundamentalmente, na igualdade de tratamento de todos os municípios, independentemente da sua dimensão, da ilha em que se situam ou da orientação política dos seus eleitos. Esta nova relação deve assentar em 5 compromissos essenciais, simples de enunciar e exigentes de cumprir, quais sejam: ouvir antes de decidir, transferir com meios, financiar com justiça, modernizar com transparência e desenvolver com participação. A terceira reunião ordinária do Conselho Geral da Associação Nacional dos Municípios está a decorrer na cidade da Praia. Em pauta estão assuntos como a apresentação, apreciação e aprovação dos instrumentos de gestão da associação, uma deliberação também sobre a criação da rede municipal dos oceanos, entre outros pontos da vida da Associação dos Municípios de Cabo Verde. Cabo Verde, que recebe pela primeira vez um congresso internacional sobre liderança humanizada por um futuro sustentável e inclusivo, numa iniciativa que pretende ligar conhecimento, negócios e também turismo, projetando Cabo Verde como uma plataforma internacional de diálogo e cooperação. O evento vai decorrer nos dias 24 e 25 aqui na Praia e vai reunir dezenas de especialistas nacionais e também internacionais para debater novos modelos de liderança centrados nas pessoas, na inovação e da sustentabilidade. Adina Almeida com os detalhes. Posicionar Cabo Verde como palco de grandes encontros internacionais e referência na reflexão sobre os desafios da liderança do futuro é um dos principais propósitos da iniciativa, explica a coordenadora do Congresso, Lúcia Brito. Mas também que consigamos naturalmente olhar para o nosso modelo de liderança atual e adotar boas práticas daquilo que são as exigências da liderança do futuro. E quando eu falo de liderança, não restringe apenas a liderança que remete ao corporativo ou, portanto, às organizações, porque a liderança é transversal a tudo nas nossas vidas. Daí que é importante nós olharmos para o ser humano, o capital humano, como o pilar fundamental e indiscutível, aliás, de decisão estratégica de qualquer dessas dinâmicas que são transversais às nossas vidas. O Congresso assenta em 3 pilares fundamentais: liderança humanizada, negócios e turismo. Traz também a componente cultural, ou seja, o objetivo é que todas as pessoas que vêm para cá ver, sobretudo pela primeira vez, e os que cá estão naturalmente, engajem num programa que nós designamos o Explore Cabo Verde Program, que vai, depois do Congresso, no dia 26, estaremos a fazer um tour às ilhas de Santiago, Santo Antão e São Vicente, com o objetivo de as pessoas se conectarem com a nossa Morabeza, com a nossa forma de ser e de estar, com a nossa cultura e que sejam igualmente o embaixador do destino turístico de Cabo Verde. A iniciativa deverá reunir cerca de 300 participantes, dos quais aproximadamente 60 internacionais, além de 66 oradores. Nós temos a agenda plenária que vai acontecer toda a dinâmica à volta do aspecto social. Hoje nós temos eventos que vão acontecer paralelamente, nomeadamente conversas abertas, masterclass, workshops, dinâmicas ao ar livre, e portanto vai acontecer aqui várias sequências de eventos. E o participante pode optar por escolher quais dos eventos que lhe interessa a parte e não só da agenda, e a partir disso vai estar conectado com a plataforma, a app, no seu telemóvel, que poderá também ver as áreas de interesse, os eventos que vão acontecer, fazer o seu agendamento e estar presente nesses eventos que vão acontecer. Vamos ter 2 salas ou auditórios com essas dinâmicas a acontecer paralelamente. A organização pretende transformar este encontro numa referência internacional com realização bienal, reforçando a projeção de Cabo Verde no circuito dos grandes eventos globais. Falamos agora dos transportes. O navio Motor Liberdade voltará a ligar as ilhas a partir de sexta-feira, depois de ter sofrido um acidente aqui na praia, no Cais da Praia. A garantia é do responsável da Cabo Verde Interilhas, Fernando Brás. E está neste momento a ser retirado o leme, o hélice e o veio para substituir e verificar se não houve nenhuma avaria mais estrutural no veio e ser substituído e retificado para que na sexta-feira o navio possa regressar à água e possa vir para a operação
normal na linha de Sotavento. Acrescento também que toda este incómodo que é alheio à CV Interilhas, porque isto não tem a ver com nenhuma ação da CV Interilhas, é um facto, um incidente provocado por infraestruturas que existem no Porto da Praia e que afetam a operação do navio. Durante esses 2 dias em que o Liberdade está em reparação em São Vicente, a Cabo Verde, a CV Interilhas recorreu a outros meios para dar resposta às necessidades do mercado, esclareceu Fernando Brás, prometendo o alargamento do número de operações após a reparação da embarcação para repor a normalidade na linha de Sotavento. Nós vamos, quando o navio regressar para Sotavento, vamos trazer 2 tripulações para exatamente irmos ao encontro das necessidades que, entretanto, foram sendo prejudicadas aqui na linha de Sotavento. Também acrescento que ontem o Dona Tututa, já numa ação de tentar controlar as cargas e os passageiros que estiveram em falta nestas viagens, o Dona Tututa fez uma viagem extraordinária ao fogo para entregar carga, levar passageiros, recolher carga e trazer os passageiros de volta para Santiago. O acidente com o navio Motor Liberdade ocorreu na segunda-feira aqui da praia, quando o cabo de uma das defensas do cais se partiu, danificando a hélice da embarcação. O navio está a ser reparado em São Vicente e vai voltar às operações na próxima sexta-feira, segundo o responsável da empresa. A avaria do navio Liberdade provocou o cancelamento de 2 viagens marítimas para a ilha do Baio, o que deixa a ilha sem ligações marítimas até o próximo sábado, com condicionamento da mobilidade de passageiros e também do transporte de mercadorias. No sábado à noite deve aportar da ilha do Baio o navio Dona Tututa. As obras do estádio de Tarrafal de Ribeira Grande continuam paradas e a conclusão da infraestrutura vai exigir um investimento adicional de 140 mil contos. O Presidente da Câmara Municipal atribui a interrupção dos trabalhos à falta de recursos, mas diz estar confiante numa nova parceria com o atual Governo para garantir o financiamento necessário e retomar a empreitada. A Teresa Pinto com os detalhes. As obras de construção do tão aguardado estádio do Tarrafal arrancaram em 2024, com prazo de execução de 8 meses. Desde então, os trabalhos registraram avanços. No entanto, nas últimas semanas, a empreitada está paralisada, adiando o sonho dos desportistas e amantes do futebol de verem a região dotada de um estádio moderno. O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande justifica a paralisação com a falta de recursos. É preciso mais 140 mil contos, sempre não falar disso de forma muito clara, tranquilo. E brevemente também não devem ter visita do atual Ministro do Desporto, não devem falar sobre isso abertamente e não estou esperado chegar a bons entendimentos, porque ele é um projeto que é extremamente importante também para a dinamização do desporto no nosso Conselho de Ribeira Grande e nunca tem dúvida também que é um projeto que o Governo atual também deve abraçar. Apesar da interrupção das obras, Armindo Luz mostra-se confiante numa nova parceria com o atual Governo e garante que os trabalhos serão retomados em breve. Modo o Governo anterior tinha dado-se a palavra, o Governo é da República, então não te acreditar também que o Governo também tem bem avançar, que não tem tudo o projeto montado, nunca a Câmara Municipal esconde isso, é preciso mais 140 mil contos que é para finalizar aquela obra, porque não quero uma obra estruturante, uma obra grande, e é nesse sentido que eu não estou a acreditar que muito em breve não está a retomar aquela obra mediante acordo do tema Governo. O autarca deixa, por isso, uma mensagem de tranquilidade aos desportistas da região. Por isso não é por um mês de atraso ou 2 meses de atraso que não tire bem, põe em causa tudo aquilo que é o investimento e que a cidade tem a merecer. Um estádio digno, um estádio merecedor, um estádio que também permite também, um estádio da última geração, que é esse que a Câmara Municipal idealizar e aquele que não está a acreditar que não tire bem implementa. Armindo Luz falava na abertura da 10ª edição da Copa de Futsal da Ribeira Grande, ocasião em que anunciou igualmente obras de melhoria no pavilhão David Fortes para reforçar a ventilação do espaço. Já são 13 horas mais 34 minutos, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. O presidente norte-americano Donald Trump aprovou formalmente um acordo nuclear que permita que a Arábia Saudita enriqueça urânio sem adotar as restrições internacionais para impedir o desenvolvimento de armas nucleares. Isso de acordo com o jornal americano The Wall Street Journal. Segundo a reportagem, o acordo, que possui duração de 30 anos, está estimado em bilhões de dólares. O documento prevê a construção de instalações de enriquecimento de urânio
na Arábia Saudita por empresas americanas feitas com base em estudos conjuntos entre os dois países. A reportagem também afirma que as autoridades do governo de Donald Trump disseram que o acordo dá aos Estados Unidos da América influência sobre o acordo nuclear saudita, impedindo que ele seja utilizado indevidamente para fins militares. Ainda seguindo o mesmo jornal, o documento deve passar por uma análise do Congresso norte-americano nos próximos dias. Especialistas afirmaram à CNN que o acordo poderia potencialmente abrir caminho para que a Arábia Saudita obtivesse armas nucleares, a menos que fossem implementadas restrições rigorosas. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita já havia ameaçado construir suas próprias armas nucleares caso o Irão, principal rival regional de seu país, adquirisse a bomba atómica. A Assembleia Nacional da Nicarágua informou ontem que iniciou os trabalhos para elaborar um plano destinado a implementar as diretrizes anunciadas pelo presidente Daniel Ortega, que descartou a realização de novas eleições. Em comunicado, o Parlamento nicaragüense afirmou que dará início às análises necessárias para elaborar um plano de trabalho alinhado às orientações do presidente Ortega. Segundo a mesma nota, a Assembleia também vai realizar sessões especiais com o Conselho Superior Eleitoral para promover os trâmites constitucionais, legais e também formais que darão sustentação às futuras reformas. De acordo com o mesmo texto, as mudanças têm como objetivo garantir a paz, a segurança, a estabilidade e a continuidade das conquistas contra a pobreza, além de fortalecer o que o governo da Nicarágua classifica como práticas políticas democráticas, soberanas e livres dos processos eleitorais nacionais e também locais. No passado domingo, o presidente Daniel Ortega descartou a possibilidade de realizar novas eleições no seu país, com o objetivo declarado de impedir que a oposição chegue ao poder. Há alguns anos, opositores denunciam fraudes eleitorais e a falta de liberdades civis da Nicarágua. 13 horas mais 36 minutos, praticamente no final deste jornal. Vamos agora ver como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. Temos neste momento os aparelhos da TAP que fazem a ligação do nosso arquipélago para Lisboa, já vieram para o arquipélago, já estão de regresso à base em Portugal. Temos o aparelho que partiu da praia, já está com algum tempo no ar e deve chegar na capital portuguesa por volta das 18 horas mais 27 minutos. Mais adiantado está uma outra aeronave também da TAP, partiu de São Vicente, vai para Lisboa e deve lá chegar por volta das 17 horas mais 59 minutos. Aqui, internamente, deixou a ilha de São Vicente há instantes o aparelho da Global ao serviço da CB Sky e vem aqui para a praia. Dentro de sensivelmente 45 minutos, o aparelho deverá estar aqui no aeroporto da praia. De Milão chega um aparelho da Neos, vai para Boa Vista e deve aterrar no aeroporto de Ramiro por volta das 14 horas mais 4 minutos. Vem para a praia o aparelho da EasyJet, que partiu do Porto, norte de Portugal, e deve cá chegar por volta das 14 horas mais 36 minutos. De resto, aeronaves outras estão a fazer a travessia do corredor atlântico nos dois sentidos, da Europa para a América do Sul e também no percurso inverso. Pela via marítima, a navegar neste momento está o Donald Tututa, que aproxima-se da ilha da Boa Vista, na posição em que se encontra, praticamente alinhado com o sul da ilha da Boa Vista, dentro de sensivelmente 2 horas e tanto. O Donald Tututa deverá aportar em Salrei. Os demais ferries estão em São Vicente. Assim sendo, falemos agora do movimento das marés, bem como nos dizem as tabelas solunosas em relação aos melhores momentos para pesca, porém outras informações. Hoje, quarta-feira, 22 de julho, o sol despontou às 6 horas 14 minutos mais 18 segundos e o pôr do sol será às 19 horas 6 minutos mais 43 segundos. A lua está na fase crescente, sai pelo sudeste, já saiu há instantes, a 13 horas mais 31 minutos. A primeira baixa-mar aconteceu às 6 horas e 7 minutos e a seguinte será às 18 horas mais 47 minutos. A primeira pré-bar aconteceu às 0 horas e 19 minutos e a seguinte será às 12 horas mais 34 minutos, portanto já aconteceu. Em relação à pesca, os dados apontam que hoje pode ser um bom dia, sendo o melhor momento que resta do dia, das 18 horas e 17 minutos até às 20 horas mais 17 minutos. A Baía, os dados apontam que não será um bom dia para pescar. A primeira baixa-mar a Baía acontece às 7 horas e 23 minutos e a seguinte será às 19 horas mais 52 minutos. E a primeira pré-bar acontece a Baía a 1 hora e 24 minutos e a seguinte será às 13 horas mais 39 minutos. E quando são 13 horas mais 39 minutos, fim de linha, tempo para repormos os títulos dos principais assuntos que foram abordados.
Dissemos que o Presidente da República de Portugal prossegue visita ao nosso país com uma agenda densa. Esta manhã defendeu mudança de paradigma no relacionamento entre as empresas portuguesas e cabo-verdianas durante um fórum que reuniu empresários de dois países. O projeto Cabo Verde 100% LED estará a agredir a fauna em pelo menos 4 ilhas, causando mortes de aves. Liderança feminina na economia marítima do centro do debate da Ilha da Boa Vista. Seba Interilhas garante que o navio Liberdade deve voltar a navegar de forma regular na próxima sexta-feira, Ilha do Baio, sem ligação marítima até sábado. O presidente norte-americano aprova acordo nuclear que permite que a Arábia Saudita enriqueça urânio sem adotar as restrições internacionais para impedir o desenvolvimento de armas nucleares. Fim de linha, boa tarde, continuação de boa escuta com a Rádio de Cabo Verde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.